Olá, eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e estamos aqui para mais um vídeo de escatologia, falando a respeito da grande tribulação e a respeito de o falso profeta e também do anticristo. Nós fizemos um vídeo muito longo e eu tive que acabar partilhando ele em 3 partes. Então o que eu estou fazendo aqui é uma introdução da parte 2 da aula de número 15. Então é importante você assistir a parte 1, que foi passada na semana passada, ok? Para você entender a sequência daqui para frente. Nada vai impedir de você assistir a aula se você não viu a semana passada, mas você vai provavelmente ter algumas dúvidas, tá ok? Então eu te recomendo a ver a parte 1 da aula 15, tá bom? Então vamos em frente, tenha uma boa aula. Sim, porque os juízos de Deus, eles são santos. Então eu não posso achar que Deus não é amor, ele não vai fazer isso. Espera um pouquinho só. As pragas do Egito, a grande maioria se repete no Apocalipse, através dos selos, trombetas e taças, que são o quê? São os juízos de Deus. Então, os juízos de Deus, Deus estava julgando. Deus estava julgando aquele povo. Quando Deus prometeu para Abraão a Canaã, ele falou: olha, esse povo é assim, era um povo terrível. Por isso que Deus toma de a Canaã e entrega nas mãos de Abraão. Por isso que ele manda entrar e limpar a terra, devastar aqueles povos idólatras, né? Mulheres imundas. Tá? O tempo não permite a gente falar sobre isso. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, da primeira praga à quinta praga, Faraó endurecia. A partir da sexta, ele começou a esmorecer, Deus ia lá e mantinha. Deus tinha que manter o coração dele duro, porque ele estava no momento de aplicar juízos sobre toda a nação do Egito. Tá ok? Então, ele tinha que manter. O faraó não podia esmorecer. E aí é onde entra. Ele compadece-se de quem quer e endurece de quem quer. Ele se compadeceu de mim, pecador, que aceitei ele como Salvador. Mas ele vai endurecer o coração daquele, né, que não aceitou a Jesus como seu Salvador. Ok? A Bíblia fala assim: aquele que né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ah, mas Deus vai condenar? Sim, juízos de Deus. Quer condenação maior do que lançar no inferno para a vida eterna? Então, Deus ele traz punições aqui na terra. Mas nós já explicamos em alguns vídeos. Com tudo isso, ainda há uma oportunidade de salvação. Só que estão sendo punidos, estão sendo julgados, ok? E ainda há uma chance de salvação, tá? Olha o que diz aqui, ó, que interessante. 9 vezes no Êxodo, o endurecimento do coração de Faraó é atribuído a Deus. Eu vou citar os versículos e depois você repassa o vídeo em casa e você lê os versículos. Êxodo 4, 21. Tá? Mas eu endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Ele conversando com Moisés. Tá? Depois do 7:3, ele fala: eu endurecerei o coração de Faraó. Novamente, Êxodo 9:12, o Senhor endureceu. 10:1, tenho agravado o seu coração. Quer dizer, Deus está mexendo no coração do Faraó, endurecendo. Tá? 10:20, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. 10:27, o Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó. 11:10, o Senhor endureceu o coração do Faraó. 14:4, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor e não aqueles deuses que para eles Deus afrontou como pragas. Tá? Versículo 14:8. Li o 14:4. 14:8. Porque o Senhor
endureceu o coração do faraó, rei do Egito. Tá? E aí onde a gente leu Romanos 9, 17 e 18. Tá? Em outras 9 ocasiões, faraó se endureceu. Eu vou ler os versículos. Êxodo 7, 13 ao 14, faraó se endureceu. Êxodo 7, 22, faraó se endureceu. Êxodo 8, 15, agravou o seu coração e não ouviu, como o Senhor tinha dito. 8, 19, e permaneceu endurecido. 8, 32, obstinou-se em seu coração. Ações de faraó. Okay? 9, 7, tá? Continuou obstinado, quer dizer, foi uma ação dele, continuou. Tá? 9, 34 e 35, e obstinou-se em seu coração, e ele e os seus conselheiros, não só o faraó, ok? E o coração do faraó continuou endurecido. Tá? Então veja bem, um rejeitar contínuo, é isso que você quer, meu amigo? Eu vou manter você na situação que você está, ok? Bom, então o anticristo, ele vai ter esse subsídio, que é o coração perverso da humanidade. Enganoso é o coração. Então Deus vai agir no coração perverso da humanidade. Como o coração da humanidade é desse jeito, é enganoso, e a Bíblia fala, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Os homens seguem o coração e não a palavra de Deus. A Bíblia não manda eu seguir meu coração. Eu senti no meu coração de fazer isso. Você sentiu no coração? Cuidado, o coração é enganoso. Né? Agora, se você sentir a paz que excede todo entendimento, a paz de alma, né? Você busca Deus. Essa é a melhor resposta. A paz de Deus. E você ainda tem o direito de pedir confirmação a Ele. E Deus é misericordioso para entender a nossa insegurança e muitas vezes confirmar. Tá ok? Mas tem gente que segue aos seus instintos. Quem segue seus instintos, né, são os animais. Né? A gente tem que usar o nosso entendimento. Filho meu, se o teu coração for sábio, o teu coração. Tá? Aplica disciplina no teu coração. Vai fazer estudo sobre o coração. Você vai ver. Já preguei muito sobre isso. Vai fazer estudo sobre isso. Você vai ver como o coração. Vai seguir no coração. A Bíblia não manda eu seguir meu coração. Manda seguir a palavra de Deus. Aliás, quando ela fala renuncie-se, né? Renuncie a si mesmo. Eu estou renunciando quem? Os meus desejos, meu coração. Que no Ocidente é o coração. Na verdade é o nosso cérebro, né? Okay? O coração simboliza a nossa mente, mas no Oriente são as entranhas, o intestino. Olha que diferença, né? A Bíblia no hebraico, ela usa expressões de entranhas, né, do aparelho digestivo, ok? No Ocidente, os nossos sentimentos estão, o coração é o que tipifica os nossos sentimentos, tá? Na realidade eu frustrei alguns, tá ok? Mas é isso aí. Então, quando traduziram para o português, tem passagem que era o teu intestino, era o teu aparelho digestivo, tá ok? Porque foi colocado como coração. Na realidade é o cérebro, tá ok? É o cérebro. Né? Então, enganoso é o nosso entendimento, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. Nosso ego, nosso eu. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Bom, então, a gente falou. Nós falamos que... Vou botar lá em cima, peraí. Deixa eu botar aqui, ó. Ele surgirá entre as nações, ok? E vai ter uma aceitação muito grande, tá? E como representante de Satanás, tá? As características dele, tá? Ele vai ter esse campo fértil, tá? E depois ele terá uma estrutura de sustentação governamental e política, tá? Olha o que fala lá em Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, tá? Blasfêmia, tá ok? Oposição a Deus, tá ok? De forma geral, tá? São símbolos. 10 chifres se referem a 10 reis ou 10 mandatários, tá ok? Que estarão no comando das antigas províncias do Império Romano, tá ok? Não importa se a União Europeia hoje tem
10, 20, 30, não interessa, tá ok? Você vai ter mandatários do mundo inteiro, tá? Lembre da estátua de 10 dedos, né? Embaixo, a base, 10 dedos, aqui os 10 mandatários, tá ok? Sobre esses 10 reis estará um conselho de 7 super executivos, vamos colocar assim, que são, cita aqui os 7, né? 7 cabeças, tá? E serão mandatários. E eles haverá um sistema que todos vigiam a todos, tá? Todos vigiam a todos, tá? A índole do anticristo, tá? Em Daniel 7:7, tá? Ele fala que era considerado, né? O primeiro Império Romano era considerado como um animal espantoso, tá? O anticristo vai ser pior, tá? E olha que coisa interessante, eu tenho uma preocupação de não deixar de falar nada aqui, às vezes eu acabo pulando, então estou olhando aqui meus apontamentos. Tá? Quando a gente estudou nas aulas dos impérios, a gente viu animais, leopardo, urso, leão, tá ok? Em Apocalipse 13:2, a besta incorpora essas figuras para si. Olha, 13:2. A besta que vi, anticristo, era semelhante ao leopardo, que era o símbolo de um dos impérios, com os pés como de urso, que era um dos impérios, e com a boca como de leão, que era um dos impérios. E deu-lhe o dragão, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Está aqui, ó. Vai aí, ó. Satanás, ele entrega, né, sobre esse homem, ok? Que vai operar com as ações do leopardo, do urso e do leão, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Eu queria fazer uma relação mais para frente e agora. Tá? Uma relação entre Daniel e Apocalipse com esses animais. Ó. De acordo com o contexto que nós lemos, tá? Sempre em ressonância o profeta Daniel, tá? Com o anticristo, o que a gente pode fazer? Tá? A semelhança do leopardo, tá? A leopardo representava a Grécia, vai conquistar o mundo. Tá? O leopardo conquistou o mundo, a Grécia, a partir da Europa. Tá? A Grécia começa a conquista do mundo a partir da Europa. O Império Romano começa na Europa. Tá? Acredita-se isso. Depois, e em tempo recorde. Tá? Leopardo é rápido, né? É rápido. Tá? Imitando o urso representava o governo medo-persa. Tá? Esmagará os seus pés de urso, vai esmagando os seus opositores e quantos não lhe aceitarem o mando. Então, com velocidade, ele toma conta do mundo, com arrogância, ele pisa em cima de todo mundo, e já falamos muito lá em Mateus 24. Tá? E como o leão, quem era o leão? Simbolizava a Babilônia. Olha que interessante. Né? O animal que está na base, né, ele vai... como é que era? Era o leão, o urso e o leopardo. Então, o que a Bíblia faz? Como o leopardo, a partir da Europa, rapidamente. Como o urso, né, Medo-Persa, esmagará todos. E como o leão, né, que seria a Babilônia, abrirá a boca a fim de orgulhosamente zombar e blasfemar de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Né? Que, graças a mim, andando pelos palácios da Babilônia, pelos jardins da Babilônia, né? Eu, por mim mesmo, eu consegui arrogância ali, tá? Consegui tudo isso. Nasceram-lhe pelos, ficou que nem um bicho, né, por um período, tá? Então, esse é o anticristo.
uma síntese da maldade, do caráter, né, de todos os impérios. É a personificação de um sistema imperial governado por homens arrogantes, presunçosos. Tá? O império do anticristo, né, ele será a soma de todos os sistemas malignos que já governaram esse mundo. Tá? Vamos lá. Olha o que diz em Daniel 11:36 a respeito do anticristo. Daniel 11:36. E esse rei fará conforme a sua vontade. E levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, sobre toda religião. Tá ok? Ele vai conseguir convencer o Islã, o budista, todo Deus. Todo não é parte. Todos os deuses da terra. Todos os deuses. Ele terá domínio, tá ok? Ele se engrandecerá sobre todo o tipo de Deus. E contra o Deus dos deuses. Ele vai se levantar. Tá? Falará coisas espantosas. Tá? Será próspero. A Bíblia diz que ele será próspero. Prosperar naquilo que ele sairá para fazer. Lá no primeiro selo, ele saiu para vencer. E ele vai prevalecer. Tá ok? Até o momento que ele se deparar com Cristo na sua segunda vinda. Acabou. É por aqui, ó. Pelo sopro da sua boca será destruído. E será próspero até que a ira se complete. Ok? Até que a ira de Deus. Tá? Porque aquilo que está determinado será feito. Ele não vai fazer além do que está determinado. O que está permitido por Deus. Tá? Deus está usando, ok? Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos, diz a palavra de Deus. A humanidade vai pagar pelos seus próprios erros. Ok? Um acerto de contas com ela mesma. Já um sofrimento, já uma prévia. Ok? Em paralelo, Israel vai ser usado, os povos vão ser usados para oprimir Israel. Vai ser, sim, pelo sofrimento. Lembra que nós falamos da purificação da prata, né? Ok? Do remanescente. Eu gostaria de alguns tópicos aqui, ó, por exemplo, a besta ou o anticristo será uma personagem de uma habilidade e capacidade desconhecidas até hoje. Ninguém, não dá para comparar com ninguém, tá? Não dá para comparar. Por mais que se impressione com os discursos de Hitler, tá ok? De Napoleão, de quem for, tá? Olha, Napoleão, ele dormia poucas horas por dia. Ele não tinha necessidade de dormir muito. Dormia 2, 3 horas, né? Napoleão, ele lia uma página de um texto, ele tinha um poder de memorizar aquilo sobrenatural. Tá? Nós tivemos homens que falaram, existem homens que falaram muitas línguas. Tá? Se nós pegarmos o Papa falecido, né, o Papa João, tá? Certa feita eu ouvi falar, não sei se é verdade, que ele falava inúmeros idiomas. Tá? Então, a gente pode se encantar com a sabedoria de alguns homens. Tá? Olha aí, pessoas sábias, olha, a gente pode ficar espantado, né, com a sapiência de certas pessoas. Mas a capacidade do anticristo será inigualável. Tá? Será o maior líder de toda a história, excluindo-se Jesus, né? Acima mesmo de qualquer famoso general ou governante mundial conhecido. Será portador de uma personalidade irresistível, pessoa cativante. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa te cativa, tem um carisma muito grande. Está aí o anticristo. Características de alguém que vai conseguir persuadir a humanidade. O cara é diferenciado. Tá? Desculpa a expressão. Sua sabedoria e capacidade serão sobrenaturais, quando consideramos seus atos à luz do relato bíblico. Além da ação diabólica direta, outros fatores contribuirão decisivamente
para a implantação do governo do anticristo, como poderio bélico, alta tecnologia e poder econômico. Será um grande demagogo. A gente conversa com pessoas que te colocam lá em cima, ela consegue usar palavras para te aliciar, para te persuadir, tá ok? E te conquista. Pessoas que no coração estão pensando uma coisa, tá? Pensa algo de você, mas o cérebro está maquinando palavras lisonjeiras, tá ok? E a Bíblia fala: ninguém vos faça presa sua por meio de vãs subtilezas, tá? A gente no Evangelho tem que tomar cuidado com a argumentação que vem, cuidado com aquele que vem com argumentação fora da palavra de Deus, né? Lançar comichões de doutrina, como diz a palavra do Senhor. Olha que interessante, né? Ele será um grande demagogo, ele terá poder de te agradar, me agradar. Se eu estiver aqui, não quero estar, tá ok? E influenciará decisivamente as massas com seus discursos inflamados. Apocalipse 13:5. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Apocalipse 13:3. Ficarão encantados, sob encanto. Tá? Ele exercerá uma influência de fascínio. Eu tenho que ler isso aqui, eu não consigo, eu não sou inteligente a esse ponto de memorizar isso aqui. Eu preciso ler para que você consiga compreender. Estou copiando um texto de um livro, tá? De um desses homens que eu citei no começo, tá? Ele exercerá uma influência e um fascínio extraordinário sobre as massas. Enfim, é como se fosse o Messias redentor da humanidade. O anticristo será recebido ao aparecer como a solução dos problemas e crises sociais e políticas que fustigaram o mundo inteiro, para as quais os líderes mundiais mais capazes não encontraram solução. A gente daqui a pouco vai falar sobre o Clube de Roma, tá? Que aponta para isso, tá? Os homens se julgam incapazes de resolver. Chegou no seu limite, tá? Joguei a toalha. Chegou o anticristo, tá aqui, ó. Eu vou conseguir gerar esse. O grande gestor. Grande gestor, tá ok? Não, Jesus é que manda. Jesus falou, olha, estou tentando lembrar de um versículo que Jesus fala, o príncipe desse mundo. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, o qual não tenho parte nele. O príncipe desse mundo, hein? Deste reino terreno, tá ok? Porque Jesus vai reinar no milênio, tá ok? Ele veio como o Cordeiro de Deus, tá? Vamos lá. É chamado de o homem da iniquidade ou o homem do pecado. Isso está em 2 Tessalonicenses 2:3. Tá? Ou o chifre pequeno de Daniel. Tá? Não a besta maior, tá? Mas o chifre pequeno de Daniel 7:8. Em 7:8 aparece um chifre pequeno. É esse anticristo. Tá? Ou o príncipe que há de vir, que está lá na profecia de Daniel 9:27. Ou o assírio, Miqueias 5:5, tá? Isso por uma tradução brasileira, tá? É importante a gente ter tudo isso em mente. Num dado momento, haverá uma derrocada das nações, tá ok? Se eu não me engano, vai ser um momento onde ele vai destruir três pontas, tá ok? E aí vão ver o poderio dele, e aí ele vai dominar. Tá? Daqueles 10, 3 ele vai e abate, tá ok? E ele ganha respeito sobre toda a humanidade. Opa, ele é o fera mesmo, tá ok? Eu dei uma pausa aqui para localizar aqui, ó. Em Daniel 7:24 fala assim: enquanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, tá? E abaterá a 3 reis. Daniel 7:24. E aí ele vai crescer. Ele abateu 3.
poderoso. Tá? Além disso, ele usará sua astúcia e habilidade sobrenatural para conquistas. O engano marcará sua atuação. Olha o que diz em Daniel 8:25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Está falando do final, tá? Muitas nações consentirão o seu controle, tá? Apocalipse 17:3 fala assim: esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. As nações vão entregar o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17:3, tá? Nós já discutimos que o seu período de vigência e de ascendência serão 7 anos, conforme Daniel 9:27, tá ok? Bom, Anticristo. Nós vamos falar também sobre a adoração do demônio, tá? Em um dado momento, haverá um dos executivos do anticristo, tá? Será mortalmente ferido, ou talvez o próprio anticristo, tá? Uma discussão aí. Mas haverá um momento de morte, tá? E a sua chaga logo foi curada, tá? Levando a humanidade ao delírio. Opa, que milagre! Uma chaga mortal, ele vai e é curado. Tá? E vi, Apocalipse 13, 3 e 4. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quer dizer, ficaram maravilhados, extasiados. Não é possível, ninguém, é indestrutível, tá ok? Alguns acreditam que será uma farsa essa morte. Eu não consigo ver base bíblica para dizer que é uma farsa. Eu creio sim que serão prodígios, porque a Bíblia diz que farão prodígios, que se possível enganariam os escolhidos, os judeus. Tá? Ok? Bom, qual que é o objetivo nessa passagem? Tá ok? O que ele vai ganhar com isso? Fomenta-se a adoração a Satanás. Tá? Olha, se hoje não são poucos os que adoram o dragão, após aquele momento, né, ele será adorado. Olha o que diz o versículo lá. Quem é semelhante? Quem poderá batalhar contra? E a Bíblia fala assim, e adoraram a besta dizendo, quais são as expressões de adoração aqui? Quem é semelhante à besta? Quem poderá? Isso é uma forma de adoração, não é nem de respeito, veneração, é adoração mesmo, tá? É uma forma de incentivar também a besta. Então, olha, eu vou fomentar. Quem é semelhante à besta? Opa, tá? Eu vou incentivar. Quem poderá? São argumentações que eu incentivo e eu alimento. Né? Quem é semelhante? Quem pode pelejar contra ela? Né? Ela vai ser adorada como se fosse uma divindade única, né? Terá um discurso de arrogância. Olha só, nós falamos sobre o poder, né, de persuasão dele, tá? E nos seus discursos ele blasfemará contra Deus. Tá? Apocalipse 13, 5 a 8. E foi-lhe dado uma boca, capacidade de falar, oratória, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. Tá? A partir desse momento, tá, ele outorga qualquer perseguição sobre a humanidade. Tá? Ele já tinha feito um pacto de 7 anos, ele já vinha dominando. Okay? Agora, após esse momento, a partir dos 3 anos e meio, é você que manda. E ele sai arrebentando, sai destruindo. Okay? Todo o poder estava na mão dele. Quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Repetindo o que nós já falamos.
Se esse é teu primeiro vídeo, veja os demais sobre a tribulação, você vai entender argumentações que eu estou usando aqui. Tá? Então, foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos de Israel ali, e vencê-los. Vencê-los, vai matar. Nós vemos na lição anterior que 2/3 dos judeus vão morrer. Ok? E deu-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação, sobre toda a tribo, língua e nação. O camarada vai dominar o planeta. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, Apocalipse 13, 5 a 8. Nós vamos falar em algum vídeo posterior sobre a marca da besta. Tá ok? Terá um controle total, vai instituir a marca da besta, um sistema que ninguém compra, ninguém vende, se não for por ele. Tá ok? Que será fixado na testa ou na mão. Tá ok? Ninguém vai passar fome, ou vai pagar com a vida, né? Olha, os pronunciamentos de Hitler famosos serão fichinha, perto dos pronunciamentos desse homem. Calorosos, multidões, ele falando e as pessoas entrando ao delírio, né? Bom, o tempo do seu governo, a gente já falou que serão 1260 dias pós, né? Na verdade, ele vai reger por 7 anos, fará o acordo, tá? E vai atuar de uma forma terrível, tá ok? Os 3 anos e meio. Mas interessante que ele está agindo em si, né? E Deus lançando as taças, as pestes, as pragas, tá ok? Acredita-se que quando entra, né, a abominação no lugar santo, começa a grande tribulação. Nós falamos na página anterior. Israel, tudo numa boa lá, porque estamos numa boa, entra a abominação no lugar santo, ok? Vem repentina destruição. Nós vamos falar depois das 2 testemunhas, já citamos no passado. Tá? Fará guerra contra os santos, um novo tópico. Tá? Bom, Apocalipse 13, do 7 ao 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-lhe poder sobre toda a língua. A gente já falou sobre isso, ok? Não é só uma perseguição religiosa, não. Eu não quero que adore a Deus, não. É uma perseguição com o objetivo de eliminá-los da face da terra, tá? Sai Israel. Israel defende Deus. Eu me oponho a Deus. Eu tenho que acabar com a nação de Israel. Hitler tentou acabar com Israel, não consegui. Okay? Uma tipificação no anticristo, a gente pode dizer. Ok? Ele vai tentar e não vai conseguir também. Ok? Porque o Senhor não vai permitir. O domínio universal dele, a gente já falou, através da sua eloquência, né? É difícil eu passar uma explicação para vocês, senão a gente vai se estender até muito também, ok? Acaba ficando maçante, tá? Quando a Bíblia fala em Daniel, quando a Bíblia fala Apocalipse 10, versículo 11, fala de um 8º rei, tá? Há quem acredite, tá? Nós tivemos em toda a história da humanidade, na sequência, o Império Egípcio, o Egito dominou o mundo, depois veio o Assírio, depois o Império Babilônico, depois, só que o babilônico já começa a estátua, tá? Mas enfim, o egípcio, assírio, depois a Babilônia assume, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego,
depois do Império Romano. Até aqui 6 impérios. Tá? Acreditam os estudiosos que um 7º império vai ser formado, que é um novo Império Romano, ok? Não restaurado, sob um novo formato, ok? E aí, o anticristo, durante o período da tribulação, ele rompe com esse império, esse novo Império Romano, e ele cria, sim, o seu império. Então, nós tivemos 6, iniciamos a tribulação com o 7º império, e aí ele rompe com esse império e ele forma o seu império. E é onde entra o caos mundial. Ok? Guerras, porque esse caos mundial. O anticristo, ele não vai ser unanimidade. Ok? Embora com todas essas características, nós já falamos que vai ser um reinado de barro misturado com ferro, pés de barro e ferro. Barro e ferro não dá liga, ele vai ser frágil. Então, ele vai ser um ministério, e nessa fragilidade, tá, é que ele vai quebrar. Tá? Se você olhar a Europa hoje, né, eu tenho medo de falar aqui, tá, mas eu nem lendo livro sobre isso, uma nação não gosta daquela, que não gosta da outra, que não gosta. Eles não são tão unidos, não são unidos. A Europa, os povos não têm uma certa afinidade. Se a gente trouxer aqui para a América do Sul, a gente vê rivalidades, tá, que vão além do campo do futebol. Ok? A gente, por exemplo, pega lá, o Japão não se dá bem com a Coreia, com a China. Okay? Existem povos rivais do mundo. Tá? Há quem diga que os alemães não gostam de italiano, que não toleram os espanhóis não toleram os portugueses. Então, você imagina um império desse aqui, com povos que não são muito amigos. Estão atrás de interesses, em torno de uma pessoa. Tá? É complicado quando você está em torno de uma pessoa, somente em torno de uma pessoa. Ok? Olha, há quem acredite, tá, que o anticristo ele possa ser, eu não estou afirmando aqui, tá, que ele possa ser oriundo, tá, da Síria. Por quê? Porque Antíoco Epifânio, que é um dos supostos tipificação do anticristo, quando acaba 62 semanas, o príncipe daqueles dias podemos chamar do general Tito ou podemos chamar do Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele era da Síria. Então, pode ser que o dito cujo, né, porque o mal vem do norte, a Síria está no norte, ok? E a Síria odeia Israel, né? Pode ser que ele seja da Síria. Pode ser, eu não tenho base para afirmar, especulação. Estou dizendo o que pensam os entendidos, ok? Eu já vi aí grandes pregadores arriscarem, falar até que Dalai Lama, tá? Acredite se quiser. Eu tenho receio de falar o nome de pastor famoso que disse isso, entendeu? Eu não sei com que base ele falou isso, ok? Famoso aí, virou, sabe, até político, não é Marco Feliciano não, tá ok? Mas eu tenho receio porque eu teria que achar o CD ou a gravação onde ele cita isso, tá ok? Que ele prega sobre a tribulação e ele cita, ele crava que será Dalai Lama. Ele fala que é um pensamento dele, tá ok? Há pessoas que acreditam que talvez o anticristo ele venha do Islã, tá? Não sei. Uma coisa a Bíblia fala, vira das nações, vira das águas, tá? Quando a gente pega lá, por exemplo, Apocalipse 17, a gente vê águas também, tá? Mas ali simboliza o sistema religioso, tá? Inclusive tem uma Babilônia que é citada no 17 e há uma Babilônia no 18, ou é 16 e 17,
em 2 capítulos cita-se Babilônia, que a gente vai falar mais para frente, que são situações diferentes, ok? Mas um delas cita as águas da Babilônia, ok? A Babilônia assentada sobre muitas águas, um grande sistema religioso. Tá? Vamos ver aqui. Outra coisa, nós falamos sobre o Clube de Roma. Tá? Em 1948, o que acontece? Israel é formado. 10 anos depois, se estabelece um Clube de Roma. Olha só, em 1900, vou ler aqui. Em 1968, foi fundado em Roma o chamado Clube de Roma, sendo seus membros desde então personalidades de gabarito e reconhecidamente, gabaritados reconhecidamente mundial. Né? Tem um reconhecimento mundial na política, na economia, na ciência, na educação. Os caras, tá? O top, a nata da Europa. O objetivo fundamental do clube seria estudar o futuro da raça humana, considerando o seu passado e também o seu presente, para planejar o seu futuro. Então começa a analisar o passado, os erros do passado, do presente e planejar o futuro. Tá? E uma das conclusões que eles chegaram, tá? Isso há poucos anos, não em 68, tá? Alguns anos atrás, é de que a humanidade necessita urgentemente de um governo único, tá? E centralizado para resolver seus problemas e suprir suas necessidades. Olha, aqui está mais uma indicação da iminência do surgimento, ok, do anticristo. Tá? Quando a gente começa a olhar para o sistema que ninguém compra, ninguém vende por ele, é um sistema único também. Tá? Quando você começa a digitalizar, tá? Documento único, chip implantável, ok? Nós já temos chip hoje no cartão, ok? A gente vai falar um pouco sobre a marca da besta, o número da besta, tá ok? Hoje você tem sistemas que você consegue ler, tá? Controle. O Inmalgo, pesquise sobre o Inmalgo, ele tem um livro chamado Controle Total, que é maravilhoso, tá ok? Não acho mais esse livro, tá ok? Li de uma pessoa que me emprestou, não tem, tremendo, ele faz estudos, né? Tipos de anticristo que tiveram na história, sistemas de controle, tá ok? Que vão ser exercidos. O computador, é óbvio que o computador vai fazer parte do sistema. A marca da besta é o computador, porque eu estou com a mão aqui e a testa. Você já ouviu falar do www? Que o www, ele, antigamente, ele era um V com um pauzinho do lado, tá? Que depois virou W. O W é um antigo número 6. E aí se fala www 666. O número da besta. Escuta, tudo está romano para lá. Então, tem até piadas na internet. A própria Microsoft acho que falou, será que porventura nós somos a besta? Tá? Pega a palavra computador, a palavra computer, né? Computer em inglês, ela carrega o número 666. A gente vai falar sobre a besta. Tá? E algumas coisinhas quando a gente for falar num outro, que não é o foco aqui. Mas tudo rumando para um sistema de controle total. Ninguém entra, ninguém sai. Tá? Muito mais do que uma tornozeleira eletrônica. Tá? Bom, se você pesquisar The Club of Rome, tá? Na internet, tá? Clube de Roma, pela Wikipedia, tá? Ou a Wikipédia, tá? Que é uma enciclopédia livre, você vai encontrar sobre o Clube de Roma. Tá? Eu tenho aqui algumas coisas, né? E eles têm um texto muito legal. Como você acha fácil na internet, tá? Você vai. Ele existe. Existe um Clube de Roma. Precisava ser em Roma? Esse clube não podia ser formado em outro lugar, não. É um tanto quanto sugestivo. Gostaram da minha ironia? Bom, a gente acaba concluindo o seguinte, que os santos do período do anticristo, né,
conhecido também como a 70ª semana, sofrerão 2 tipos de insuportáveis provações: o cativeiro e a espada. Escravidão e espada na mão desse cara. Apocalipse 13, 10 a 11. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão. Agora a gente vai começar a falar do falso profeta. Cordeiro, semelhante a chifres de cordeiro, com aparência religiosa, é o falso profeta. Tá? E falava como o dragão. Apocalipse 13, 10 e 11. Tá? O que consola é que, apesar de todo esse terrível sofrimento, eles vão de perseverar até o final. Tá? 1/3 vai perseverar de Israel, e muitos vão morrer nesse período, tá? Vai ser morto a espada. Os santos da tribulação, acho que capítulo 7. Quem são esses, Senhor, de vestes brancas? São os santos da tribulação, os que aceitaram, que têm palmas em suas mãos, né? Palma simboliza vitória, segundo o pastor Denilson Rocha, ok? Que tem um livro Apocalipse Fácil, muito interessante esse livro também, ok? E repito o que está em Apocalipse 14, 12. Olha o que diz. Veja bem, através do Espírito Santo, o Espírito Santo os amparará. O Espírito Santo vai agir no período da tribulação, alimentando, confortando. Lembra aquela fuga para os montes que nós citamos na aula de Mateus? Tá? O Espírito Santo ali, confortando, consolando, tá, ok? O povo buscando a Deus. Israel nas montanhas, buscando a Deus. Buscando a Deus. Ai, Senhor, está doendo, buscando a Deus. E o Espírito Santo confortando Israel, confortando ao remanescente. Aguenta, aguenta, aguenta. Israel cercado de trincheiras. Quando eles estiverem cercados, tá ok? A batalha de Armagedon, aparece Jesus na sua segunda vinda, tá ok? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos ler o versículo, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!